Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um juiz reconhece um amigo de infância no tribunal. O que acontece a seguir vai te chocar. O tribunal estava silencioso, quase sufocante. As janelas deixavam entrar uma luz fria que fazia os rostos das testemunhas parecerem ainda mais sombrios. Os murmúrios do público cessaram quando o juiz Michael Anderson entrou, suas vestes negras deslizando pelo chão polido. Ele era um jurista respeitado, conhecido por sua imparcialidade e rigor, mas o que ele estava prestes a presenciar iria destruir seu mundo. O réu foi conduzido ao banco das testemunhas. Um homem de estatura mediana, com aparência cansada, vestindo um terno grande demais. Quando seus olhares se encontraram, o juiz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele rosto, ele o conhecia. Aqueles olhos, ele jamais esquecera aquele olhar. Era Daniel Brooks, seu amigo de infância. Aquele que ele considerava como um irmão com quem compartilhara segredos, risos e sonhos, sob o velho carvalho em seu bairro na zona sul de Chicago. Michael piscou, recusando-se a acreditar no que via. Os anos haviam cobrado seu preço de Daniel, mas a essência daquele menino corajoso, leal e travesso permanecia. Cada lembrança ressurgiu. As corridas desenfreadas pelos becos, as brigas na escola, as promessas feitas entre risos. Não importa o que aconteça, sempre ficaremos juntos. Para Daniel, aquele momento foi ainda mais doloroso. Ele reconheceu Michael assim que este entrou na sala. Vergonha, arrependimento e um medo profundo estavam estampados em seu rosto. Aquilo não era apenas um julgamento contra ele, era um confronto com um passado que ele nunca conseguirá encarar. Enquanto o promotor começava a apresentar as acusações, roubo qualificado, fraude, violação da lei, Michael sentiu um peso terrível sobre os ombros. A lei exigia imparcialidade, mas o destino acabará de lhe desferir um golpe cruel. Como poderia julgar aquele homem que fora seu irmão de espírito? Como poderia ignorar as circunstâncias que trouxeram Daniel até ali? O silêncio no tribunal tornou-se quase palpável. Ninguém ainda sabia que este julgamento revelaria segredos enterrados há décadas, mentiras, traições e um detalhe oculto no processo capaz de mudar a vida de Daniel e a do juiz. Naquele dia, o tribunal não ia apenas julgar um crime. Ele iria julgar a amizade, a lealdade e as escolhas que definem uma vida inteira. E o que Michael decidirá a seguir? Isso vai chocar a todos. Zona Sul de Chicago, década de 1980. As ruas fervilhavam com os gritos das crianças, o barulho dos carros e o aroma dos pequenos restaurantes do bairro. Mas para Michael Anderson, de 10 anos, e Daniel Brooks, de 9, aquele bairro era muito mais do que isso. Era o seu reino. Michael e Daniel se conheciam desde sempre. Seus pais moravam a 2 ruas de distância um do outro, e assim que o sol nascia, os meninos se encontravam para correr, escalar e inventar aventuras. As outras crianças os admiravam tanto quanto os temiam. Michael, o mais ponderado, sempre capaz de encontrar uma solução para os problemas. Daniel, o destemido, aquele que assumia todos os riscos sem nunca se preocupar com as consequências. Certa tarde, debaixo do velho carvalho que dava para o terreno baldio atrás da escola, Daniel pegou um pequeno caderno. Michael, escuta isso, disse ele com um sorriso maroto. Ele abriu o caderno e mostrou um esboço de um prédio que lembrava o bairro deles, transformado em uma fortaleza. Um dia, construiremos algo grandioso, você e eu. Nunca seremos como os outros, jamais seremos esquecidos. Michael assentiu com a cabeça, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e inocência. Eu prometo, Dani. Não importa o que aconteça, sempre ficaremos juntos. Os anos se passaram e a amizade deles se fortaleceu. Eles se apoiavam mutuamente nas brigas da escola, compartilhavam a pouca comida que tinham e sonhavam em sair de Salt City para construir uma vida melhor. Mas a vida, como tantas vezes acontece, escolheu seus próprios caminhos. Michael era brilhante na escola, sério e ambicioso. Sonhava em ser juiz desde que assistiu ao seu primeiro julgamento aos 12 anos, fascinado pela toga preta e pelo martelo que decidiam o destino das pessoas. Daniel, por outro lado, tinha talento para os negócios, mas o bairro e seus perigos, pequenos golpes, gangues, tentações fáceis, o atraíam irresistivelmente. Certa noite, após uma discussão com um grupo de garotos mais velhos, Daniel se machucou. Michael correu para casa ofegante com o rosto pálido. Dani, você está bem? Daniel balançou a cabeça com o lábio rachado. Vai ficar tudo bem, mas me prometa uma coisa. O que? Nunca me decepcione, não importa o que aconteça comigo.
Michael assentiu com a cabeça, sem saber que essa promessa os acompanharia por 30 anos, até o dia em que seus caminhos se cruzaram em um tribunal, frente a frente. E este tribunal não seria lugar para jogos. Seria o cenário de uma escolha impossível, onde a amizade seria confrontada pela lei, pela justiça e por segredos há muito enterrados. Os anos 90 chegaram como um vento frio em Salt City. Os sonhos de infância de Michael e Danielle pareciam agora pertencer a outro mundo. Michael seguiu em frente com determinação. Estudos brilhantes, estágios prestigiosos, uma bolsa de estudos de honra. Ele estava arrumando diretamente para sua vocação como juiz. Danielle, porém, não teve a mesma sorte. As ruas tinham garras, e ele se viu preso nelas mais profundamente do que jamais poderia ter imaginado. O pequeno golpe de bairro se transformou em uma fraude maior, roubo depois fraude. Os amigos ao seu redor não eram companheiros de infância, mas cúmplices em crimes, atraídos por dinheiro fácil e poder. Certa noite, enquanto a chuva batia forte nas pedras da rua e os postes de luz tremiam ao vento, Danielle entrou num armazém abandonado. O plano era simples, um trabalho rápido, sem violência, mas as coisas deram errado. Um alarme soou e Danielle se viu envolvido em uma perseguição. Ele correu com o coração disparado, até cair nos braços da polícia. Michael acabará de receber uma intimação para uma audiência importante, um caso de fraude e roubo em larga escala. Ao entrar no tribunal, ele não fazia ideia de que o caso envolveria um nome que não ouvia há décadas, Danielle Brooks. Danielle foi conduzido ao banco das testemunhas com o olhar inquieto e envergonhado, mas incapaz de esconder um lampejo de desafio. Cada acusação contra ele parecia mais pesada de suportar do que um simples crime. Era toda a sua vida, suas escolhas, seus erros, que estavam diante do juiz Michael Anderson. O promotor expôs os fatos: peculato, fraude organizada, cumplicidade com uma rede de fraudadores. Danielle enfrentava anos de prisão, mas Michael não conseguia se livrar das lembranças. Cada anedota, cada memória da infância inundava sua mente. Neste tribunal, dois mundos entraram em conflito. O juiz, um símbolo de justiça, lei e ordem. O homem que ele conhecia como irmão, agora acusado e destruído pela vida. E foi naquele exato momento que Michael pressentiu que aquele julgamento estava prestes a se tornar muito mais do que uma simples sentença judicial. Havia um segredo no processo, um detalhe que ninguém mais notaria, capaz de mudar o destino de Danielle e talvez aproximá-los ainda mais ou destruí-los para sempre. O tribunal estava prestes a se tornar palco de um confronto entre a lei e a lealdade, entre o passado e o presente, e entre dois amigos cujos caminhos se separaram cedo demais. O tribunal estava silencioso, cada respiração amplificada pela angústia que pairava no ar. Michael Anderson, um juiz respeitado e imparcial, observava Danielle Brooks, o homem que fora seu irmão de espírito. Mas além da tensão visível, um segredo invisível pesava sobre o destino de Danielle, e sobre o de Michael. O promotor, confiante em si mesmo, expôs seus argumentos com precisão cirúrgica. O Sr. Brooks participou de uma fraude que custou milhões a diversas empresas e indivíduos. Danielle manteve a cabeça baixa, o rosto inexpressivo, mas seu olhar denunciava uma mistura de raiva e medo. Ele sabia que a única pessoa capaz de ajudá-lo estava atrás da bancada do juiz. Michael folheou o arquivo que seu assistente lhe entregará. Os números, os documentos, as assinaturas, tudo parecia incriminar Danielle. Mas um detalhe chamou sua atenção, uma prova datada de 10 anos atrás, referente a uma transação fraudulenta. O nome no documento não era o de Danielle, mas o de Richard Ainsley, um antigo associado de Danielle que havia desaparecido anos antes. Michael sentiu o coração acelerar. Lembrou-se de Richard, um homem corrupto que sempre atraía Danielle para negócios escusos. Se aquele documento fosse autêntico, significava que Danielle nunca fora o mentor da fraude e que durante todos aqueles anos, fora enganado por alguém que considerava um amigo ou um mentor. Enquanto o promotor continuava a apresentar as provas, Michael levantou a mão para pedir um recesso. O tribunal murmurou em expectativa. Ninguém ainda sabia o que Michael acabará de descobrir. Em seu escritório, a sós com Danielle, Michael fechou a porta e disse em voz baixa, porém firme: Dani, por que você nunca me contou sobre Richard Ainsley? Danielle finalmente ergueu os olhos, surpreso e aliviado ao mesmo tempo. Eu não tive escolha, Michael. Ele me ameaçou. Se ele descobrisse que eu tinha falado, ele... Sua voz falhou. Michael assentiu com a cabeça, compreendendo tudo. Os anos de sofrimento, o medo e, acima de tudo, a traição silenciosa de Richard. O juiz então percebeu que poderia corrigir um erro histórico.
Cuidadosamente reexaminou o caso, comparando cada assinatura, cada transação. Com o coração acelerado, chegou à verdade irrefutável. Daniel era inocente, vítima de uma armação desde o início, orquestrada por um criminoso que brincava com sua vida. Ao retornarem ao tribunal, Michael anunciou ao público e ao promotor. Descobriu um novo elemento que muda completamente a natureza deste julgamento. O murmúrio na sala aumentou um pouco. Daniel sentiu um lampejo de esperança, como se o passado e a justiça finalmente estivessem convergindo para lhe dar uma segunda chance. Mas ninguém ainda sabia que o que Michael faria a seguir não só salvaria seu amigo de infância, como também revelaria segredos profundamente enterrados que abalariam a comunidade jurídica e mudariam a vida de Michael para sempre. O tribunal deixou de ser apenas um local de julgamento. O local havia se tornado um campo de batalha entre a lei, a amizade e a verdade, e o momento do veredicto se aproximava, carregado de uma tensão quase insuportável. A sala do tribunal prendeu a respiração. Todos os olhares estavam fixos no juiz Michael Anderson, que estava prestes a proferir uma decisão que mudaria vidas para sempre. O murmúrio do público havia cessado, substituído por um silêncio pesado, quase surreal. Michael ergueu os olhos e encarou Daniel Brooks. O homem que ele conhecera como o irmão de infância estava ali, diante dele, o rosto marcado pelas dificuldades, mas os olhos cheios de esperança. Ele sabia que aquele momento determinaria não apenas o futuro de Daniel, mas também a sua própria consciência. O juiz respirou fundo. As provas, os documentos, os depoimentos, tudo fora reexaminado à luz do segredo que ele descobrira. Daniel não era o criminoso que queriam que ele fosse. Ele fora vítima de uma armação de Richard Ainsley, o homem corrupto que desaparecera anos antes. Michael bateu levemente com o martelo na mesa para pedir silêncio absoluto. Cada batida do coração ecoava na sala. Após uma análise minuciosa do caso e à luz de novas provas irrefutáveis, concluo que o acusado, Daniel Brooks, foi injustamente acusado e manipulado por terceiros. Um murmúrio percorreu a sala. Daniel sentiu os joelhos tremerem. A tensão acumulada ao longo dos anos, as noites de angústia e as feridas invisíveis, tudo finalmente iria se dissipar. Michael continua. Portanto, ordeno a libertação imediata do Sr. Brooks e uma revisão completa de todas as acusações contra ele. A justiça que falhou em proteger um homem inocente será restaurada hoje. O promotor ficou sem palavras, incapaz de protestar. O tribunal irrompeu em diversas reações. Alguns aplaudiram, outros murmuraram, mas para Daniel, foi um alívio indescritível. As algemas foram retiradas e ele se virou para Michael com os olhos cheios de lágrimas. Obrigado, murmurou Daniel com a voz trêmula. Michael assentiu com a cabeça, uma emoção que ele normalmente nunca demonstrava surgindo em seu rosto. Você sempre deveria ter confiado em mim, Dani. Eu jamais teria deixado a injustiça te destruir. Pela primeira vez em anos, Daniel sentiu o peso do passado diminuir. E para Michael este julgamento tinha sido mais do que apenas uma sentença. Tinha sido uma jornada através do tempo, um lembrete de que justiça e amizade podem, por vezes, cruzar-se de maneiras surpreendentes. Ao sair do tribunal, livre e finalmente considerado inocente, Michael sabia que aquele dia ficaria gravado em sua memória. Um amigo reencontrado. Uma injustiça corrigida. E a prova de que, às vezes, o destino coloca as pessoas certas no seu caminho. Pessoas no lugar certo, na hora certa. O tribunal não apenas fez justiça. Ele havia reunido duas almas gêmeas separadas por anos e lembrado a todos que a verdade sempre triunfa no final.